Tudo bem, nesta noite desse primeiro dia de culto nesse ano de 2026, o tema da nossa pregação será em uma nova série, a série da bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E o tema de hoje é a vida secreta que o Pai recompensará em 2016. Ou seja, todos nós, sem dúvida nenhuma, queremos um novo ano diferente do que foi 2025, se já foi abençoado, que seja ainda mais abençoado em 2026. E é disso que nós vamos tratar hoje. Bem, nesse início de série do Sermão do Monte, eu não vou começar inicialmente pelo capítulo 5, eu vou começar pelo capítulo 6, porque tem uma mudança muito prática que nós precisamos ter neste ano. Então, eu já comecei pelo capítulo 6. E nós vamos fazer uma visão panorâmica, a priori, não vou fazer nada rebuscado ainda, mas na visão panorâmica desse capítulo 6 que nós vamos fazer de Mateus, nós vamos ver muitas coisas importantes. Amém? Então, eu vou fazer a leitura de Mateus capítulo 6, todo o capítulo. São 34 versículos. Vamos então prestar atenção, essa é a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, não ignore a tua mão direita o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões cavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um
e amará outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ocioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fizemos a leitura inteira do capítulo 6 de Mateus, com o título A Vida Secreta que o Pai recompensará em 2016. Ou seja, eu vou iniciar nesse sermão, nessa série do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, porque aqui tem um segredo que fala, né, que nós precisamos focar naquilo que a própria palavra orienta. Então, eu vou dar um panorama do que esse Mateus capítulo 6 diz, porque, ao contrário do que as pessoas usam a palavra, baseado nas suas experiências, baseado em visões, baseado em opiniões de outras pessoas, ao contrário disso, a Bíblia, por si mesmo, no seu próprio contexto, já existe uma lógica que estrutura e traz toda a clareza e o entendimento que converge todos a um pensamento único, porque a palavra tem uma única interpretação, apesar de ter múltiplas aplicações nas nossas vidas. E esse é o poder da palavra de Deus. E quando o coração se desvia da verdade, ele cria para si a sua própria verdade e interpreta a Bíblia pelos seus bel prazer, experiências e visões e fica distante da verdade e, consequentemente, nunca experimenta o que realmente a palavra tem para nos dar. E é isso que o Senhor tem nos dado a nós, que cremos em Cristo e temos o seu Santo Espírito. Então, nós vamos fazer a leitura novamente de Mateus e eu vou mostrar qual é a lógica desse capítulo. Lembrando que antes do capítulo 6, nós temos o capítulo 5 de Mateus, que eu também ainda vou pregar de forma panorâmica. Tem uma estrutura ali que Jesus claramente expõe a respeito do coração do homem frente à lei. Então ele fala das bem-aventuranças, que na verdade, é o coração regenerado em Cristo Jesus, as evidências desse coração regenerado em ser luz e sal. Depois, Jesus contrapõe a falsos ensinos que o homem, para sua tradição, distorceu a palavra de Deus com relação ao coração do homem. E aqui, na sequência, nós vamos ver exatamente a prática desse coração. O que vai ser evidente na sua prática no capítulo 6. É isso que nós vamos ver hoje, com calma, e ver que a própria estrutura do próprio capítulo 6, ela tem o poder de trazer claridade, entendimento, para que a gente veja o que realmente é relevante para nós. Então eu não vou focar especificamente no ponto, tá bem? Mas eu também escolhi esse capítulo porque no início do ano nós precisamos saber o que precisamos fazer neste ano. E esse capítulo 6 de Mateus nos traz 3 coisas que nós precisamos focar nesse novo ano de 2026, para que nós tenhamos a recompensa do Senhor. Muito bem, vamos começar então em Mateus capítulo 6. E o primeiro versículo, ele começa dizendo o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça
diante dos homens, com o fim de ser vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Bem, aqui é um resumo, né, do que ele vai abranger mais adiante, da perspectiva da prática de um coração que vai ter dois focos. Um centrado em si mesmo, para fazer para si mesmo e buscando a recompensa de outras pessoas, ou reconhecimento de outras pessoas, ou de serviço por outras pessoas, porque no fundo o centro é a própria pessoa, ou a pessoa que vai buscar fazer as coisas para Deus. E são dois mundos completamente diferentes, dois focos completamente diferentes, totalmente distintos. E é isso que Jesus vai exemplificar em 3 pontos na sequência aqui, que vai ser, primeiro, quando nós ajudamos os necessitados, é o primeiro ponto. Quando nós fazemos orações, é o segundo. E quando nós jejuamos, tá bem? Vamos então entrar no primeiro ponto aqui, que fala o seguinte: dar ao necessitado, ajudar o necessitado. Então, qual que era a prática, né? Nós vamos ver no capítulo 2, de pessoas que davam esmolas, mas eles tocavam trombeta, porque eles queriam ser glorificados, é o que vai falar, né? Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem hipócritas nas sinagogas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, essa é uma prática que as pessoas faziam com o objetivo de ser visto. E não é exatamente hoje o que acontece hoje, as pessoas querendo ser vistas porque elas estão fazendo boas coisas para as outras pessoas. Boas obras. É ou não é? As pessoas fazem querendo que outras vejam o que ela está fazendo, porque assim ela vai se realizar. Não em ajudar o necessitado, mas em ser visto por outras pessoas. É a glória voltada para o próprio homem. O homem tem a inclinação de buscar a glória para si. Mas uma coisa eu digo: o homem não foi feito para ter glória. O homem foi feito para glorificar a Deus, ao seu Criador. E esse é o grande viés do coração do homem. Muito bem, então, nesse ponto, Jesus fala isso, né? E ele continua: olha, quando você der, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Por quê? Porque o teu pai, em secreto, te recompensará. Ou seja, você busca ser visto por Deus e não pelo homem. E aí está a grande diferença, a grande prática eh, eh, a- da realidade do coração que busca Deus é não se importar em ser visto. Fazer as coisas sem que as pessoas vejam. Não preciso falar o que eu estou fazendo. Deus está vendo. E aí é uma grande diferença, porque entra a questão da fé, porque você só faz isso se realmente você entende que o Senhor está vendo, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é que vai realmente te recompensar. Você não faz como uma mão de duas vias, né? Eu faço para você, para depois alguém vir e fazer para mim, não. É fazer deliberadamente, esperando na recompensa do Senhor, que é em secreto, que é em secreto. Esse é o primeiro ponto que Jesus ressalta: ajudar o necessitado. O segundo ponto, na mesma linha, é fazer oração. Então, os hipócritas faziam orações para serem vistos, da mesma forma como dar esmola. E o texto fala que eles já receberam a sua glória. Quer dizer, se você está buscando a sua glória nessa terra, você vai receber. Você vai ser visto e você vai ser glorificado. Então, é de se estranhar muito quando as pessoas são muito glorificadas, quando o pastor é o centro da igreja, quando o cantor é muito venerado, como ele canta bem, como é inspirado por Deus, quando na verdade toda a obra nossa deve voltar para glorificar ao Senhor e não centralizar em algum homem. E ele prossegue falando a mesma coisa: olha, quando você orar, entra no seu quarto, que o Senhor responderá em secreto. E aí Jesus vai falar, né, que nós não devemos orar como gentios, que pensando que ao muito falar serão ouvidos. E aí Jesus ensina o Pai Nosso, que é o que nós vamos ver em uma outra série, como a estrutura do Pai Nosso. E aí nós vemos o segundo ponto do que Jesus está falando a respeito da oração. E o terceiro ponto que nós vamos ver agora
sobre o jejum. E o jejum, assim como fazer boas obras, como fazer oração, também tem a mesma prática das pessoas, de orar, de jejuar, para poder ser visto pelas pessoas. Ser, e elas recebem sua recompensa por serem vistos. E Jesus novamente fala: olha, não faça isso para ser visto pelos homens, mas quando você jejuar, faça de forma que ninguém veja, porque o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então são essas três coisas que no ano de 2026, todo cristão que é temente ao Senhor vai buscar fazer. Vai buscar ajudar ao necessitado que está ao seu redor, não fazer como o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que o sacerdote passa e não ajudou, e foi fazer o culto, mas não ajudou. E então haverá sim pessoas que surgirão no nosso caminho, que precisarão da nossa ajuda, e muitas delas não terão como retribuir. Faça e não fale para ninguém, porque o Senhor vê e te recompensará em secreto. A segunda coisa é a respeito da oração. Eu já tenho pregado em outras oportunidades sobre oração. Oração tem que fazer parte da nossa vida. Nós temos que ter um tempo de oração com o Senhor. Por quê? Porque é um relacionamento com Ele. Nós não buscamos pelas recompensas. Mas se você busca, se você se posiciona com Deus, o Senhor te responderá positivamente. Que glória, que bênção. E quantas coisas o Senhor já tem respondido. E quanto mais se nós buscarmos ao Senhor. Como negligentes nós temos sido, né, em orar mais ao Senhor, buscar mais o Senhor, porque o Senhor responde a oração. E o terceiro ponto é a questão do jejum. E aí é uma das coisas que me fizeram pregar nessa passagem, porque eu, tentando lembrar qual foi a minha última vez que eu fiz jejum, eu confesso para vocês que faz muito tempo. E essa é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Lembrando que uma outra passagem, os fariseus perguntavam para Jesus: por que os seus discípulos dão jejum? Jesus fala assim: olha, enquanto o noivo está com a noiva, não é festa, e eles dão jejum, mas haverá o tempo em que eles jejuarão. Ou seja, Jesus, naquela passagem, confirma que após a sua morte e ressurreição, os seus discípulos, os seus servos jejuariam. Ou seja, o jejum tem que fazer parte da vida do cristão. O jejum não é um objetivo, não tem por objetivo barganha, não tem objetivo de ter mérito com Deus, mas o jejum é uma atitude de contrição, de quebrantamento, de se alimentar da palavra. É necessário que nós tenhamos essa vida, e essa é uma das coisas que eu vou implementar neste ano, uma vida de jejum. Por quê? Porque a palavra ensina e nós precisamos ter esse compromisso. Por quê? Porque o Senhor recompensa em secreto. E qual que é a recompensa do Senhor? É Ele mesmo. A maior recompensa que nós podemos ter é andar com Deus, é ouvir a sua voz, é ser usado por Ele, é andar com Deus na alegria, na certeza, na confiança. Que bênção é poder andar na presença de Deus. Muito bem, tendo dito isto, já feito a aplicação do que nós precisamos fazer em 2016, é o que vem a seguir. Depois que ele fala a respeito de não ser visto pelos homens, a sequência do texto vai falar o seguinte: onde está o seu tesouro? Não acumuleis para vós tesouro sobre a terra. Aí eu pergunto para vocês, que tesouro é esse que ele está falando para não acumular na terra? O tesouro não é o dinheiro. Porque se você olhar esse versículo fora do contexto, vai parecer o seguinte: eu acho que Deus não tem prazer que você prospere ou tenha muita riqueza. Não é isso. O que ele está falando? Não busqueis a glória humana, terrena. O que você tem que buscar? Você tem que buscar uma vida de comunhão com o Senhor. É isso que ele está falando. Porque qualquer tipo de glória humana que você tiver, qualquer coisa que seja humana e terrena, é passageiro e corrói. Mas as coisas que você edifica com Deus é eterno. O dinheiro certamente pode fazer parte disso, mas não é exatamente isso que ele está falando. Não é o dinheiro em si o mal aqui.
Muito bem. E aí ele continua no versículo 20, ele vai falar: mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, os ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, o que ele está falando? Edifique a sua vida numa vida espiritual no conhecimento de Deus, uma recompensa que o Senhor vai te dar hoje aqui e vai ser eterna. É essa a herança, esse é o tesouro que o Senhor dá. Porque no versículo 21 ele vai falar: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Ou seja, se o teu tesouro está aqui na terra, você vai buscar a glória dos homens, você vai querer ser visto por eles, você vai querer mostrar que você é bom, o que você conquistou, falar de você, e você vai fazer conchar com pessoas, e a sua vida vai estar centrada aqui. E essa pessoa que tem essa visão e essa percepção nunca vai experimentar e ver a glória de Deus. Nunca. As coisas não se conversam. Então, nosso coração tem que estar pautado em buscar as coisas no secreto de Deus, fazer no secreto, porque Ele nos fará galardoar das coisas eternas. E é esse o tesouro que nós temos que juntar pela prática das boas obras, sim, ajudar os necessitados, da oração e do jejum. Ou seja, não é difícil. Você não precisa subir no monte, fazer penitência e descer no mais baixo vale e cruzar os mares. Não, você precisa fazer coisas simples, buscar o Senhor e praticar a sua palavra. E é isso que é o tesouro que nós juntamos com o Senhor. Muito bem. Agora, dando sequência aqui, é, com relação à visão. Ele vai falar no versículo 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, quando ele está falando dos olhos, é em referente à visão do homem. Porque se a visão do homem for distorcida, porque é isso que acontece hoje. As pessoas querem servir a Cristo, mas também servir ao mundo. Então elas fazem um secretismo, uma mistura de coisas que ela se sente adorando Jesus, mas no fundo ela está adorando a si mesma. É um evangelho totalmente distorcido, de igrejas distorcidas, pregações distorcidas, pregação, e se for fora da realidade religiosa, de uma vida que é em função de si mesmo. Então a visão que Deus quer que nós tenhamos, para que nós tenhamos um coração centrado no céu, é uma visão de buscar o galardão do Senhor. Essa é a visão. E se eu tiver essa visão de buscar a glória de Deus, a presença de Deus, tudo, não somente meu coração, mas toda a minha vida será uma bênção. E aí ele vai falar: olha, porque se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, se você quer buscar a Deus e você mistura com o que é profano, é pior que o que está nas trevas e não está vendo nada, que ele está cego completamente. E é isso que ele está falando. É pior do que o que está nas trevas. Porque ele tem aparência de crente, mas na verdade ele está buscando trevas. E aí é onde que ele confronta, no versículo onde está o senhorio desse coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Essa é a visão que vai refletir quem é que está demandando o nosso tempo, quem é que está demandando nosso coração, a nossa mente, o que está demandando nossos esforços é o Senhor. Então, se eu estou buscando a Deus, se o foco é Deus, então é Ele que está na minha mente, é Ele que está no meu coração, é Ele que está na minha visão, e é a Ele que eu demando o meu tempo e os meus recursos. É a Ele que eu sirvo. Não se pode servir a dois senhores, não existe meio caminho. E é isso que a falsa religião propõe. Você pode servir a Jesus e ser gay. Você pode servir a Jesus e ser ladrão. Você pode ser Jesus e fazer coisa errada, coisas que a Bíblia proíbe. Se a Bíblia proíbe, não é para fazer. Mas as pessoas querem fazer as duas coisas e se sentir de Deus. Mas Deus não aceita isso. Não se pode servir a Deus e servir a coisas que Deus proíbe. Muito bem. Tendo dito isso, depois Jesus vai dar aqui o exemplo da ansiedade. Não andeis ansiosos. Por que ele fala isso? Porque aquele que está buscando ao Senhor, aquele que se compromete em buscar o Senhor, em ajudar o necessitado, em orar, em jejuar, em buscar o Senhor, vai passar tribulações. Mas uma segurança o cristão tem.
Você não precisa preocupar com o seu dia de amanhã, porque o Senhor cuida de você. Não tem como o Senhor falhar, porque Ele é fiel. Então é isso que Jesus vai falar. Não andeis ansiosos por nada. Não andeis ansiosos. Mas foca a sua energia em quê? Em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É esse o nosso foco em 2026. Buscar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa visão, com o senhorio de Cristo e controlar nossas ansiedades, os nossos tantos anseios naquilo que é prioritário, que é buscar o reino. E buscar o reino é buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós, em 2016, tenhamos uma vida de ajudar as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, que serão necessitadas, ter uma vida intensa de oração e ter uma vida de jejum. E o Senhor certamente recompensará a ti e a mim. Amém? Vamos orar. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you, Jesus. There is a reason why I love you like I do. This is not out of my heart. Something happened to me that made my soul be alive to see the glory of Christ. Oh, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you, Jesus. I hated God and was his enemy under the devil, but Christ